Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os maus. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Contexto da palavra: a corrupção geral do gênero humano, com toda referência e contexto. O versículo 1. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram os filhos. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Contexto da palavra: a criação dos seres viventes. Versículo 28. E Deus os abençoou, Deus ele disse: frutificai e multiplicai vós, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que movem sobre a terra. O versículo 2 do capítulo 6 de Gênesis. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Referência do versículo 2. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Contexto da palavra: ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Versículo 3. Nem te aparentará com elas, não dará tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos. Versículo 4. Pois faria desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vós consumiria. O homem não pode fazer um casamento desigual. Ele não pode, ele tem que casar com uma moça que faz a vontade de Deus, que teme a Deus, obedece a Deus. O rapaz também tem de casar com a moça a moça tem que casar com um rapaz que obedece a Deus e é temente a Deus. Os dois têm que ter só uma fé só. O versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis. Então disse o Senhor: não a contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e porém os seus dias serão 120 anos. Essa palavra que condenará, o espírito dele não vai permanecer para sempre no homem. Referência do versículo 3, livro de Salmo de número 78, verso 39. Porque se lembrou-se de que era carne e um vento que passa e não volta. Referência do versículo 3. Livro de Gálatas, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e versículo 17.
Contexto da palavra: as obras da carne e os frutos do Espírito. Versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne deseja bebida de cerveja, deseja bebida de cachaça, deseja prostituição, deseja fumar, deseja adulterar, deseja matar, deseja roubar, e nós não podemos fazer a vontade da carne. O versículo 5 do capítulo 6, o versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. E havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, que aqueles que obedeciam a palavra de Deus, entraram aos filhos dos homens, os homens aqueles que não obedeciam a palavra de Deus. Delas geraram filho, este era os valentes que houve na antiguidade e os homens de fama. O versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. O versículo 6: então arrependeu, aqui a palavra está arrependeu, mas a palavra correta, ele entristeceu-se de o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Vou ler mais uma vez o versículo 6. Então ele arrependeu, a palavra arrependeu e entristeceu. Deus não arrepende daquilo que faz. O homem arrepende, mas Deus não arrepende do que faz. Então essa palavra aqui está errada. Se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou ele em seu coração. Referência do versículo 6, livro de Número, capítulo 23, versículo 19. Contexto da palavra: a profecia de Balaão. Versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Vou ler mais uma vez o versículo 19, do capítulo 23 de Número. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, uma pergunta. Ou faria ou não confirmaria? Outra pergunta. Então aqui confirmou aquela palavra lá, que Deus ele não arrepende de que faz. O homem arrepende, mas Deus não arrepende. Então aquela palavra lá está errada. Referência do versículo 6, livro dos Efésios, aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus,
porque me arrependo de haver feito. Mais uma vez que a palavra aqui está errada. Deus não arrepende do que faz. O homem arrepende, mas Deus não arrepende. Essa palavra está aqui, está errada. É só você conferir lá no livro de Número, capítulo 23. O versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Referência do versículo 8 de Gênesis, capítulo 19, versículo 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanha este mal e eu morra. Referência do versículo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30. Disse ele então, o anjo: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. O versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andava com Deus porque ele fazia o que Deus mandava a ele. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. O versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, como está nos dias de hoje. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração má. Referência do versículo 11, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 6. Contexto da palavra, prefácio, versículo 6. E era ambos justos perante Deus, andava sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está vendo como é que Noé ele andava? Era temente a palavra de Deus. O homem, quando é temente a palavra de Deus, ele não tem repreensão. O versículo 12 do capítulo 6 de Gênesis. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 21.
Descerei agora e verei com efeito que tem praticado segundo esse clamor, que é vindo até a mim, e se não sabe-lo-ei. Referência do versículo 12, livro de Salmo, de número 14, verso 2. Contexto da palavra: a corrupção do homem, a sua redenção, prova de Deus. Verso 2: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Só encontrou a Noé. O versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha paz, porque a terra está cheia de violência, e eis que os despalarei com a terra. Referência do versículo 13, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou e concebeu e teve Enoque. Ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Referência do versículo 13. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sobre vigiai e oração. Vou ler mais uma vez o versículo 7 do capítulo 4 de 1 Pedro. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sobre e vigiai em oração. O versículo 14 do capítulo 6 de Gênesis: faz para ti uma arca da madeira de gofer, fará o compartimento na arca, e betumará por dentro e por fora com betume. O versículo 15: e desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Versículo 16: fará na arca uma janela de 1 côvado, acabará em cima, e a porta da arca porá ao seu lado, e fareis a andarem baixo, segundo e terceiro. Vou ler mais uma vez, versículo 16. Fará na arca uma janela de 1 côvado, acabará em cima, e a porta da arca porá ao seu lado. E fareis um andar, faz um andar baixo, segundo e terceiro. Versículo 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13.
Contexto da palavra: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Referência do versículo 17, livro de 2 Pedro, de capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedra viva, sois edificada casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entre toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Referência do versículo 18, livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Já está próximo. Não, é o versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava o dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Vou ler mais uma vez o versículo 20 do capítulo 3 de 1 Pedro. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Está vendo? Vocês que ficam aí em banca de bebida de cerveja, vocês que ficam bebendo cachaça, fumando, prostituindo, bebendo, divorciando, adultério, criminalidade, matando os outros, roubando. Tem cuidado, arrepende enquanto está em vida e prepara para o dia da volta do Senhor. O versículo 19 do capítulo 6 de Gênesis: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para conservar vivo contigo. Referência do versículo 19, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 8, versículo 9. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. Versículo 8. 2 animais limpos e 2 animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenaram a Noé. O versículo 20 do capítulo 6 de Gênesis: das aves conforme a sua espécie, 2 animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie.
2 de cada espécie virão a ti para conservarem em vida. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Contexto da palavra, como Deus criou a mulher. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe Adão para este ver como ele chamaria. Tudo que Adão chamou e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. O versículo 21 do capítulo 6 de Gênesis. E leva contigo de toda comida que se come, ajunta para ti e te será para mantimento, a ti e a eles. Versículo 22 para terminar. Assim fez Noé conforme tudo que Deus ele mandou, assim fez. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 22. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe a todos vocês e a todos nós, livrando nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com Deus. Amém.